Eu sou Lu Souza, eu sou cartomante, umbandista, e hoje eu vim falar com vocês os 5 errinhos básicos que todo médium iniciante em desenvolvimento comete ao adentrar na Umbanda, tá? Antes de mais nada, né, eu gostaria de pedir vocês que me curtissem aí no canal, né, compartilhassem com os amigos se gostarem do vídeo, e é isso. Gente, para começo de conversa, né? Um dos primeiros erros principais é o médium querer entrar para a Umbanda só para querer incorporar. Ué, mas a pessoa não entra na Umbanda para incorporar? Sim e não, tá? A gente entra na Umbanda para cuidar do nosso lado espiritual. Também, possivelmente, para incorporar. Existem médios que não incorporam, que só fica na linha de trabalho, como os Cambone, né? No caso da Umbanda, são os Cambone, mas não é o caso aqui. Então, o médio que entra na Umbanda só para incorporar, para sentir a sensação do guia, para beber, para fumar, para dançar, ele tá sem conhecimento nenhum. Ele se coloca como um médium despreparado. A função da incorporação é caridade. Você incorporar um guia para poder prestar caridade dentro de um terreiro de Umbanda. Ajuda ao próximo. Evoluir a si próprio com o trabalho de incorporação e evoluir aquela entidade da qual você trabalha. Se você não tem esses princípios básicos, né, para entrar dentro de um terreiro de Umbanda, então é preferível não entrar. Porque a Umbanda não é só incorporação. A Umbanda é o trabalho de fundamento, né? Dentro da gente. A gente vai trabalhar a incorporação, sim, mas a gente vai trabalhar as nossas questões, a gente vai trabalhar o nosso egoísmo, a gente vai trabalhar ajudando o nosso próximo. Então a gente é um trabalho conjunto, é um trabalho completo dentro da Umbanda, não só ir para incorporar, beber, gargalhar, não, gente. A incorporação ela tem fundamento e o fundamento é a caridade, tá? Então, para você que está querendo ingressar na Umbanda, entrar em desenvolvimento dentro de um terreiro, que seja ele qual for, o principal, o básico é a incorporação é para caridade. Não é só para dançar, nem só para beber, gente. Vamos ficar atento aí, tá? O segundo errozinho que a gente comete, gente, eu falo isso, né? Porque todo médium acaba cometendo esses pequenos erros aí, né? Inclusive eu em algum momento também tive esse pensamento, tá? Mas aí ao longo, né, de como a gente vai desenvolvendo dentro da Umbanda, a gente vai entendendo, né, o que é o fundamento da Umbanda, né? Mas assim, a gente traz esse tipo de conhecimento para vocês, que é para vocês dar um passo, né? Já não ter que ficar lá atrás. Para vocês já entrar na Umbanda sabendo já como proceder dentro da Umbanda, né? E o segundo errozinho básico, né? Que a gente comete no início, né? No desenvolvimento, é tentar adivinhar qual é o guia que vai ser o que vai trabalhar com você. Gente, isso é uma das coisas piores que a gente pode fazer. Eu sei que é difícil, é complicado. É difícil, é complicado. Por quê? Porque a gente tá ansioso, a gente tá em desenvolvimento, a gente quer logo, a gente imagina fulano, imagina o ciclano, imagina o Beltrano, a gente imagina todo mundo na linha ali, trabalhando com a gente, isso é normal. Porém, tentar adivinhar, tentar, às vezes, criar algumas imagens na cabeça não é bacana, porque isso atrapalha o desenvolvimento. Por exemplo, você vai incorporar com o caboclo pena branca. Esse será o seu caboclo de trabalho, que foi determinado pela espiritualidade. Porém, você adora o caboclo tupinambá. E aí você cismou na tua cabeça que o caboclo que vai incorporar contigo é o tupinambá. Você entende como você dá interferência na incorporação, no desenvolvimento que seria de um caboclo, do teu próprio caboclo, que trabalharia na linha com você de Umbanda. Isso é dar interferência. Então, assim, gente, procure não tentar adivinhar, deixe a energia, né, que vocês estiverem sentindo ali naquele momento do desenvolvimento falar por ela, tá? Porque é muito importante, tente sentir,
tá? Existe uma técnica muito bacana que eu aprendi e que hoje eu passo para muitas pessoas, né? Sabe, se tá tocando uma gira de caboclo, tá? Você se imagina, você fecha os seus olhos, imagina você dentro de uma mata, fica com o pensamento na mata, só na mata. Não imagina caboclo nenhum. Essa é a conexão que você vai fazer com aquela entidade. Se é gira de preto velho, se imagina numa senzala, se imagina numa senzala não, gente, pelo amor de Deus. Se imagine num toco, sentado, no Cruzeiro das Almas. Foque seu pensamento no Cruzeiro das Almas. Só Cruzeiro das Almas. E deixa a energia que quiser se aproximar de você, e assim consecutivamente. Uma gira de erê, você pode imaginar uma praça, você pode imaginar um jardim, você pode imaginar uma praia. Numa gira de exu, tá? Você imagina uma encruzilhada, imagina, sabe assim, se coloca dentro da energia, do pensamento, da energia que vai ser desenvolvida naquele dia daquela gira, ok? Mais uma diquinha aí para vocês. A terceira dica também que é muito importante, gente. Isso é muito importante mesmo, tá? A gente não deve se preocupar com nomenclaturas. O que isso quer dizer, Luciana? Fala português. Beleza. Gente, preste atenção. Não coloca na cabeça de vocês que estão entrando agora para a Umbanda que a Cabocla Jupira é a melhor. Eu quero incorporar só se for com a Cabocla Jupira. Gente, olha, o meu Exu vai ser seu tranca-rua. Porque o tranca-rua, eu gosto dele. Gente, não faça isso. Todas as entidades de Umbanda... e detalhe, né? A gente fica querendo incorporar e trabalhar com entidades muito conhecidas. Sabe? E isso não difere o grau de evolução. Toda egrégora espiritual trabalha num só propósito. Qualquer caboclo pena branca trabalha na mesma egrégora, no mesmo fundamento do caboclo sete montanha, do caboclo sete estrela, do caboclo da lira, do caboclo... Cara, toda essa energia trabalha na mesma egrégora. Não existe. Porque o caboclo pena branca é conhecido, ele trabalha melhor. Não. Às vezes o caboclo da Mata Virgem trabalha na cabeça do médium, de determinado médium, trabalha muito melhor. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque assim, eu acho que tudo vai do preparo do médium, independente de qual entidade ele vai incorporar. O que vale é o preparo do médium. Por isso que o ideal é você estar bem concentrado. O ideal é você fazer os preceitos, né? Dos dias que antecedem a gira ou dos dias da gira, fazer os preceitos necessários, sabe? Se estar ali de corpo e alma, entregue, ser um médium doutrinado, para que você tenha uma incorporação fluídica, correto? Porque não é o caboclo X que é muito top, o médium, porque existem caboclos Tupinambá e Pena Branca que trabalham em um determinado médium que não tem uma boa evolução, não é um bom trabalho. É que ele não consegue executar melhor o seu trabalho por conta que o médium não está entregue. E existe o caboclo Tupinambá e Pena Branca na coroa de um médium que se coloca pronto, que se coloca proativo, que se coloca para aprender, que faz os preceitos, que trabalha muito bem. Então não é a entidade. A entidade, ela trabalha junto com a mediunidade da gente. A entidade precisa que a gente esteja pronto, que a gente se prepare para trabalhar com ele. Então, assim, se você está preparado para trabalhar com qualquer entidade, pode ser qualquer caboclo, qualquer Exu, sabe? Um Exu que nunca ninguém nem viu, mas você vai trabalhar com ele, você vai trabalhar muito bem. Então, o ideal é que você não queira dar nomes, não queira que suas entidades sejam com nomes famosos. Eu quero só se for Maria Padilha. Não, tem muitas pombogiras muito boas que não são tão conhecidas. O importante é você ser um médium preparado para trabalhar com qualquer entidade que seja. Tá bom, gente? E
O quarto, a quarta coisa, quarto errinho aí dos médiums, tá? Achar que a caridade, achar que você só é médium dentro do terreiro. Aí eu vou no terreiro 2 vezes no mês, sabe? Eu incorporo lá minha entidade da consulta e, gente, já fiz minha caridade. Show. Saiu do terreiro, como é que é teu comportamento? Como é que você olha o seu irmão? Como é que você olha o próximo? Muitas das vezes, quando o médium está em desenvolvimento, as questões chegam para ele, já para testá-lo, para saber como que ele vai agir. Ser médium de frente, de roda, de incorporação na linha de Umbanda, requer muito mais do que estar trabalhando somente dentro do terreiro. É muito mais. É muito além, sabe? Tem que trabalhar fora e dentro da Umbanda. A caridade não é só dentro da Umbanda. Ah, eu fui lá, incorporei e meu guia atendeu 10 pessoas. Gente, minha caridade do mês já fiz. Não. Para isso a gente incorpora. Para isso a gente tem muitas das vezes a incorporação semiconsciente, para a gente ter a possibilidade de ouvir os aprendizados de nossos guias. E esses aprendizados que a gente ouve é para colocar em prática fora do terreiro. Porque dentro do terreiro é muito bom ser. Dentro do terreiro a gente é bom, a gente é solidário com os nossos irmãos, né? A gente é legal, a gente olha para assistência com um olhar, né, empático e fora. Então se coloquem, tá? Desde o momento que a gente se propõe a entrar numa linha de trabalho, de Umbanda, de um terreiro de Umbanda, que seja para se melhorar. É para a gente trazer as nossas questões, os nossos egoísmos, as nossas faltas, as nossas falhas, para entrar em trabalho, para a gente fazer com que isso trabalhe. Esse é o trabalho da Umbanda. Porque a Umbanda é caridade, mas a caridade da Umbanda não é só para o consulente que está lá fora, esperando um atendimento com o médium. A caridade da Umbanda começa com a gente. Quando a gente incorpora, quando a gente ouve os aprendizados que ali são colocados e que a gente coloca em prática fora da Umbanda. Porque dentro do terreiro tá tudo ótimo. Fora do terreiro, que é a parte prática. A parte prática do médium não é só incorporar e atender e dar consulta dentro da Umbanda. A parte prática do médium é no dia a dia. Então fiquem bem atentos que isso é muito importante. É trabalhar a si, é cuidar dos pensamentos, é fazer com que a gente tenha um olhar diferenciado para o irmão que eu digo, aquele que mora do lado da nossa casa, aquele que mora em frente à nossa casa, de repente alguém que precise aí de uma palavra que chega até a gente querendo se desabafar e a gente sem paciência, entende? Então isso isso é uma das coisas também que a gente precisa ter muito cuidado, tá bom, gente? E a quinta e última coisa, não mais e nem menos importante, é o quê? Umbanda não é só prática. Eu sinto te dizer. Se você quiser ser um excelente médium de Umbanda, ou pelo menos chegar próximo de um bom médium de Umbanda, porque a gente nunca consegue ter a excelência, né? Que a gente está sempre em aprendizado o tempo todo. Mas se você quiser ser um bom médium de Umbanda, antes de tudo, busque conhecimento. Existe a parte teórica que ela também é muito importante. A Umbanda não é só incorporação. A gente precisa saber o porquê que a gente incorpora. A gente precisa saber por que os guias estalam os dedos. A gente precisa saber o porquê do fundamento da bebida e do cigarro. Ou vocês acham que o fundamento da bebida e do cigarro... a bebida é para poder... O espírito precisa do álcool,
porque é um espírito menos evoluído. Eu ouço essa bobagem há anos que eu estou na Umbanda, e eu ouço essa bobagem que o espírito que a gente incorpora na Umbanda, eles não são evoluídos, por isso que eles ainda precisam do cigarro e da bebida para o trabalho mediúnico. Não é isso. Isso é um vídeo para uma história para um outro vídeo, tá? Prometo trazer aqui para vocês. Mas não é isso. Então a gente precisa buscar o conhecimento. Por que o guia vem com a mão para trás? O porquê do charuto, o porquê do cachimbo, o porquê do álcool. É pra gente, pro médium beber, aproveitar o embalo e tomar uma manguacinha? Não, não. Muito pelo contrário, tá? O médium, tenham muito cuidado com entidades que bebem demasiadamente, incorporadas. Provavelmente esse médium está em desequilíbrio, porque a entidade não precisa de beber muito, porque a bebida tem o fundamento do trabalho mediúnico, entendeu? Então, assim, fiquem bem atentos com médiums que bebem demais, 2, 3 garrafas. E eu fui numa gira que fulano de tal bebia 3 garrafas de uísque. Gente, o médium está em desequilíbrio. O médium não entendeu nada. Entendeu? Então tome muito cuidado. Por isso o aprendizado, gente, buscar conhecimento, estudar a Umbanda, os fundamentos da Umbanda, como a Umbanda começou, qual é o fundamento do caboclo, do preto velho, do Exu. Exu é diabo? Ouvi dizer que Exu era diabo, espíritos trevosos. Então o Exu tem a sua função, o caboclo tem a sua função, os erês têm a sua função, os baianos têm a sua função, os ciganos têm. Cara, todos os clãs, todas as egrégoras espirituais têm a sua função específica. Então não seja mais um médium que não sabe nada, sabe? Lógico, gente, pelo amor de Deus, a parte prática de aprender a fazer um padê, a fazer uma comida para o seu orixá, né? É dentro do terreiro, né? Cada terreiro tem a tua doutrina, tem elementos específicos que colocam em determinada comida e tal. Isso aí eu não vou entrar nesse mérito, né? Porém, existe sim a parte prática. Você vai aprender a fazer um padeiro, você vai aprender a fazer uma moranga para sua cabocla, para entregar na mata. Você vai aprender a fazer um paliteiro para algum. Você vai aprender a fazer um molocô, se você for de Iemanjá, de Oxum. Você vai aprender a fazer um acarajé, se você for de Inhansã. Mas isso é dentro do terreiro. Se você tiver um bom pai de santo, uma boa mãe de santo, que queira deixar os filhos prontos, com certeza elas vão te passar esses ensinamentos. Esses são os ensinamentos práticos do dia a dia de um terreiro. Porém, não deixem de buscar conhecimento. Mas o conhecimento, gente, que eu falo aqui, não é um conhecimento de ver como o guia trabalha, como cai, como risca ponto. Não. O seu guia vai descer, seu guia vai incorporar, no momento certo ele vai saber riscar o ponto dele. Não se preocupe com isso. É buscar conhecimento do fundamento das coisas de Umbanda. Esse é o verdadeiro conhecimento. A Umbanda não é só prática, a Umbanda é muita teoria, tá? Gente, eu trouxe um pouquinho do meu conhecimento aí para vocês, né, da minha vivência nesses anos aí de Umbanda. Espero estar contribuindo. Eu vou vir trazendo mais vídeos aí para vocês, tá? Vocês coloquem lá na descrição lá, faz algum comentário, algum tema que vocês gostariam que eu falasse, eu venho aqui, prometo trazer para vocês, se tiver dentro do meu entendimento, eu trago aqui sim para vocês, tá? Antes de terminar o vídeo, gente, olha, clica no likezinho para mim, tá? Curte aí o canal, compartilha com os amigos, dá essa força aí, porque a gente está crescendo, está caminhando, e a ideia é sempre trazer algum conhecimento, que não é o meu conhecimento absoluto, mas é o que eu aprendi ao longo da minha jornada na Umbanda. Um grande beijo no coração de todo mundo e fiquem com Deus.